Meu nome é Ana Maria Tamashiro Riga. Eu tenho 69 anos e sou Nicém. Eu nasci aqui na capital de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Eu sou a terceira filha, né, de 5 irmãos. Quer dizer, eu sou a do meio, né? Tenho uma irmã e um irmão mais velhos e 2 irmãos mais novos. Sou filha de Matsuichi Tamashiro e Tomi Tamashiro, já falecidos. Sou casada, tenho 2 filhos, 3 netos, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, já sou aposentada pela Prefeitura de São Paulo. Mesmo depois da aposentadoria, ainda por 10 anos, eu dei assessoria, dando curso para professores, pela COGEAI da PUC e pela Universidade de Mogi das Cruzes, né? Dando curso de progressão continuada para os professores de vários locais e dando assessoria também em secretarias de educação fora de São Paulo também. Fiquei muitos anos dando curso. Embora eu acho que como eu nasci na capital, eu vejo assim até como uma desvantagem ter, por um lado, né, ter nascido na capital, porque eu não tive assim uma convivência muito grande com japoneses. Então eu vejo assim que quem nasceu no interior teve a possibilidade de ter um contato maior, aprenderam japonês desde criança, né? Então já sabem falar a língua. E na minha casa não, o que era usado era assim, um português bem rudimentar, misturado com o Tinaguti, né? Era assim que meus pais falavam. E a gente também, quando tinha que responder para eles, era da maneira que eles entendiam. E depois que eu fiquei adulta, eu cobrava muito dos meus pais o porquê que a gente não aprendeu o japonês. Porque eu achava assim difícil depois de adulta estar aprendendo o japonês, né? Porque como eu sempre falo, não tem nada a ver o Tinaguchi com o japonês, né? Se cabeça a gente em Nihongo falar tama e para o Tiranchu é Tiburu, a gente vê que não tem nada a ver, né? Cada um é uma língua completamente diferente. E daí depois que eu fui tendo mais idade, eu fui entendendo também o porquê. Porque eles não ensinaram, porque eles mesmos também não sabiam o japonês correto. Eles sabiam do pouco que eles estudaram no Japão, né? Meu pai veio jovem aqui também, acho que ele tinha uns 20 anos, e minha mãe veio com 16 anos. Ela perdeu a mãe quando ela tinha 1 para 2 anos, daí meu avô casou, veio para o Brasil, mas ela ficou sendo criada pela avó materna. E com 16 anos, tinha uns tios que vinham para o Brasil e a Obá dela falou, na oportunidade de você encontrar seu pai, né? De pelo menos uma convivência com o pai. Foi quando ela veio e meu avô já estava estabelecido lá em Santos, já tinha vários filhos. Daí no total ela ganhou 9 irmãos, né? Teve 9 irmãos, então ela era mais velha do primeiro casamento e teve mais 9 irmãos. Então para ela foi muito bom, né? Teve que lutar bastante, trabalhar também. Pegou o período de guerra, teve que vir para São Paulo assim, em 24 horas tiveram que sair de Santos para São Paulo. O governo deu oportunidade de quem quisesse poderia ficar em São Paulo e eles ficaram em São Paulo, né? Papai era motorista de caminhão, então sempre moraram assim, logo de início, os primeiros anos, na imediação do Mercado Central. Daí quando foram para o bairro do Ipiranga foi quando eu nasci. Então também não posso reclamar da minha infância, tive oportunidade, já de criança também aprender a tocar piano, né, que é raro, né, assim. Mas só a única coisa que eu acho que eu não tive esse convívio, né, e com japoneses, mas eu sofri muito preconceito, né.
da sociedade em geral, por causa da época de guerra e tudo mais, pós-guerra, e também da própria comunidade japonesa. Eu só fui descobrir que eu não era japonesa quando eu já estava no primeiro ano ginasial. Que eu tinha umas amigas assim, japonesas, a gente brincava, nós brincávamos juntos, né? E daí uma delas um dia falou assim, minha mãe não quer que eu brinque mais com você. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, porque você não é japonesa. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe e para meu pai, né? Por que ela falou assim que eu não era japonesa? Porque até então, eu não sabia que a nossa língua era diferente da língua do japonês, né? Só fui descobrir mesmo já depois, assim, já menina, assim, 12 anos, né? 11, 12 anos. Eu vejo assim, a mulher okinawana, eu vou me basear assim pela minha mãe, né? Ela é sempre uma mulher forte, eu acho, eu vejo a mulher okinawana, né? Ela sempre, eu vejo assim, procurou ajudar meu pai no trabalho, né? Fazendo tanto o trabalho de casa como criar os filhos, mas a mulher okinawana, ou ela trabalhava num pequeno comércio, ou ela trabalhava na feira, mas era de uma maneira assim que ela pudesse estar próximo dos seus filhos, né? Se minha mãe começou de início, quando meu irmão caçula tinha 4 anos, aí ela abriu uma quitanda, mas era a quitanda, a gente podia estar lá junto, né? O papai trabalhava como caminhão, ele era motorista de caminhão, tinha o caminhão dele de aluguel. Mas então eu vi minha mãe, uma pessoa muito forte, porque ela conseguia realizar todo esse trabalho, mas ela era uma pessoa assim que se atualizava. Na época que depois teve o Kaikan, ela sempre participou de odori, participava de teatro geiki, né? Ela foi tocar kotô, sabe? Embora trabalhando na feira, embora depois sendo obá, né? Mas ela sempre foi muito participativa, então via ela como uma mulher forte. E acho que isso a gente traz dentro da gente também, né? Querendo fazer, como eu falo sempre, a mulher é tarefeira, né? Porque a mulher consegue fazer várias coisas, é bem diferente do homem, né? Fala que o cérebro do homem e da mulher, a mulher puxa vamos supor, se são compartimentos, ela puxa tudo de uma vez, o homem não, tem que ser uma de cada vez, né? Puxa um, depois outro. Então a mulher é assim, e eu vejo que a mulher é forte quando a gente diz assim numa família, temos que decidir alguma coisa, quem é que vai procurar? Vamos ouvir a Obá. Então a gente sente muita falta isso agora da minha mãe, né? Faz só 2 anos que ela faleceu, então a gente sente muita falta, porque tudo era para quem que a gente vai procurar? Ah, vamos decidir, vamos conversar com a Obá. Então sempre foi uma figura forte. E, então acho que a mulher okinawana, nós, né, descendentes também temos essa fortaleza, entre aspas, né? Sempre há uma diferença, né? Como eu digo assim, se eu for comparar como eu já dei exemplo para você do preconceito, uma mulher japonesa, ela pode ter um preconceito assim da sociedade em si. E nós, na época, né, se a gente vai pensar a mulher okinawana, além de ter dentro da sociedade como um todo, tem o específico que entre os japoneses eles também não aceitavam. Eu mesma tive um namorado que a família dava qualquer coisa para ele terminar o namoro, porque eles não achavam que eu era japonesa. Eu era jovem, tinha lá 16 anos, sei lá quanto, menina ainda, namorico, né? Mas já senti esse preconceito, de não querer, os pais prometiam até carro, o que ele quisesse, mas que era para terminar o namoro. Então você vê como é forte, né? Então eu vejo assim, tem essas diferenças? Tem, mas agora com a mulher brasileira, não sei, eu acho que como eu convivi, trabalhei muito com mulheres, trabalhei muito na educação, né? Muito tempo, então convivi com muitas mulheres e eu acho que a mulher é forte, a mulher em geral é muito forte. Mas como eu entrei na questão do preconceito,
Então eu quero colocar que mesmo eu trabalhando em escola, sendo coordenadora de escola, sendo supervisoras de várias escolas, eu sentia preconceito quando encontrava com professoras descendentes japonesas. Se eu fosse dar algum curso onde juntasse várias escolas, e uma das diretoras era japonesa, era que encontrava mais barreira. É super interessante isso, né? Depois é que eu fui percebendo, eu falei, mas por que isso, né? Mas é por causa do preconceito. Como dentro de escola, às vezes tinha várias professoras Nihonjin, e assim na brincadeira elas falavam, Ana Maria é japonesa de Araki. Quer dizer, o de Araki já é um preconceito, né? Já está dizendo, ela não é japonesa, mas para as outras professoras ninguém ia entender, né, o porquê. Então, a gente tem que, sei lá, eu me fortaleço com isso também, né? Que são barreiras que a gente vai ultrapassando. Sempre você tem que mostrar que você está naquele cargo pela sua competência, né? Então, sempre mostrando que você tem condições, que você está lá porque você apresentou um projeto, né? Então, é sempre assim. Eu acho que a mulher sempre foi forte, né? Nós ouvimos ainda no fórum outro dia o professor Kokei falando que quem levantou a pós-guerra, quem levantou o Japão foram as mulheres, quem levantou a Alemanha foram as mulheres. Então você veja que as mulheres sempre, né, dá a impressão assim que sempre é o homem, mas na realidade quando você vê, sempre a mulher está por trás, né? E isso dentro da comunidade Utinanchu é muito forte, porque de repente até a parte de finanças fica na mão da mãe, fica na mão da mulher. Né? Eu percebo isso com as pessoas, com os familiares e com as pessoas conhecidas. E eu vejo também pela minha mãe também, que ela era uma pessoa forte, quando ela falava, não, nós vamos conseguir ser positivo, e a gente conseguia, né? Então acho que isso tem semelhanças, é lógico, né? Não pode dizer que só uma raça é. Então acho que em geral a mulher, de qualquer raça, a mulher ela é mais forte. Tanto é que vamos ver a nossa comunidade Utinanchu. Se você olhar, tem mais viúvas do que viúvos. Não é? Já, então, fisicamente a mulher já é mais forte do que o homem, né? E ela tem uma resistência maior. O homem quando ele fica viúvo, por exemplo, ele não tem aquela garra de se tem os filhos, existem exceções e exceções, mas de maneira geral ele não consegue, assim, sozinho, tá criando todos aqueles filhos que ficaram. Agora, se for a mulher, ela consegue. Então, acho que independe de raça, né? Mas se a gente for especificar nossa, o Utinanchu, eu acho que vai por aí também. Então, na realidade, a nossa comunidade sempre foi muito machista, né? Até hoje ainda é. Eu vejo assim nas pequenas coisinhas, né? Vamos supor, se a gente está numa reunião de diretoria, eles acham que se tiver que servir um chá, não sei o que, é a mulher que vai servir, né? Então, quer dizer, não existe aquela igualdade, né? O homem ainda ele é machista, querendo ou não. Só você ir numa reunião aí, dá para contar nos dedos quem são as mulheres, né, que participam. Então, existe ainda dentro da nossa comunidade, eu acho que não só o Utinanchu, mas como a comunidade japonesa, porque eles trazem isso já lá, né, lá de Okinawa. E lá em Okinawa também eu presenciei muito esse machismo com relação à mulher. Eu fui convidada, por exemplo, assim, almoçar na casa da família e o homem lá com a gente, na sala tal, mas a mulher na cozinha. Ela comeu na cozinha com os filhos, não comeu junto na sala com a gente. Então eu perguntei como é que falava machista e o Tinaguchi ou Nihongo ninguém quis me ensinar. Porque de repente eles são ainda muito machistas, né?
destinar. E aqui ainda eu acho que é muito. Mas já é uma conquista, né? Eu acho que a mulher já está ocupando alguns cargos, né? Como Harumi-san e tudo, eu acho que é um orgulho, né? Bom, o que a senhora gostaria que fosse mais conhecido pelas pessoas sobre a história das mulheres okinawanas? Ah, eu acho assim, hoje em dia eu vejo que muitas pessoas estão interessadas em estar conhecendo o que é Okinawa, né? Que existe essa diferença de a província de Okinawa em relação a todas as outras províncias do Japão. E o que gostaria? Não sei, talvez se você conhecer bem realmente as suas origens, você ter orgulho das suas origens, né? Como eu tenho. Então eu acho que isso você vai estar transmitindo para os outros através do seu modo de ser, né? O seu modo de agir, porque eu já ouvi assim, dentro do meu meio de educação, entre professores, falando assim, por que você é diferente das outras professoras? Um exemplo, né? Que sejam Nihonjin. E eles depois falavam que era pela minha humildade, sabe? A maneira de eu tratar as pessoas. Eu acho que o Chinanchu traz muito isso também. Não é que a gente tem que se sentir inferior, não é isso. É que também você traz dentro de você também essa humildade. Você não tem que ser, porque você está num grau, por exemplo, superior ao outro, não é por isso que você tem que se mostrar que é melhor. Então existe essa questão mesmo de você ser humilde no bom sentido, né? Como eu entrei na comunidade assim, o Chinanchu, tocando piano, eu tocava música, como que eu falo, música clássica, né? Koten, né? Então, cheguei a tocar na comemoração de 50 anos da imigração, junto com Choichi Sensei, o Koichi Sensei, né? E outros, até meu irmão na época tinha 9 anos, tocava sanshin também. E as meninas tocando kotô, nós tocamos no Teatro Municipal, né? Então, é uma coisa bem que marcou bastante, né, pra gente. E de lá, então, sempre eu procurava assim, minha mãe cantava, eu tirava no piano, do meu modo, né? E cantei, assim, né? Cantei no teatro, onde tinha, às vezes, algumas apresentações, assim, eu cantava. Naquela época, né? Agora já não sei. Já tinha o apoio do piano, então dava para você cantar, né? Mas assim, também de criança foi assim, bem marcante. E da alegria que eu via, assim, mesmo depois de moça, quando eu ia cantar no Kenjinkai, quando era na Senador Queiroz, eu via meu avô chorar, né? E eu falava, Odi, não vou mais tocar e cantar porque você chora. Ele falava, não, eu choro de alegria, né? Então, essas coisas marcaram bastante. Tanto é que no ano seguinte, teve um ano que minha avó faleceu em janeiro e ele faleceu em fevereiro. Menos de um mês, faleceram os dois. Mas eu lembro que antes dele falecer, ele falou para mim, hoje tinha festa no Kenjinkai, né? Não era nem Kenjinkai, a gente chamava de Okinawa Kyokai na época. Ele falou, e você não foi cantar, né? Ele falou, o Di sabe porque você não foi cantar, porque minha avó tinha falecido. Mas para ele era uma alegria que eu cantava. Então depois, mas daí foi assim, só até enquanto era solteira, porque depois veio faculdade, casamento e tudo, eu me afastei e voltei para a comunidade depois, mais assim, depois de aposentada. Então, eu acho que as mulheres okinawanas brasileiras, né? Eu acho que a mensagem que eu deixaria é de que nós temos ainda que estar passando para os dos nossos descendentes, né? Os nossos filhos, nossos netos, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, com relação à ética, à moral, né? A disciplina, que eu acho que o que está precisando muito a nossa sociedade atual, a nossa sociedade brasileira.
E eu acho que através das nossas ações, das nossas atitudes, né, da nossa comunidade, eu acho que isso vão ser frutos que a gente vai deixar para a comunidade Utinanchu e principalmente para a comunidade brasileira, sociedade em geral. Acho que é isso aí.